Fala aí, pessoal. Agora sim, vamos começar, vamos iniciar o nosso curso conceitual sobre opções, tá? Alguns recadinhos antes, tá? Agora eu acho que vocês estão me ouvindo, eu acho que vocês estão me vendo muito bem também. A gente não está tendo nenhum problema de conexão, tá? A gente fez várias mudanças de ontem à noite para hoje aqui no nas nossas configurações aqui. Eu acho que agora ficou excelente a conexão, tá bom? Alguns recadinhos antes da gente iniciar, tá? Um curso Broadcast, ele é um curso online, né? E ao vivo, tá? Ele tem uma grande vantagem onde vocês conseguem perguntar para mim em tempo real, tá? Qualquer dúvida que aparecer, tá? O que eu peço para vocês? Eu tô com o meu celular aqui, tá? Então eu tô vendo todas as mensagens e se vocês tiverem alguma dúvida, pode fazer a pergunta aqui, eu vou dar uma olhada. Então se eu ficar olhando para baixo é porque eu tô olhando para o celular, tá bom? Outra coisa, no final do curso, a gente vai ter uma sessão de perguntas, tá? Para qualquer coisa que vocês queiram perguntar sobre opções. Então, corretor, o que eu faço para exercer, como é que eu faço, como é que funciona, o que é mesmo, qualquer coisa que esteja fora do curso, tá? Vocês vão ter esse tempo para perguntar lá na frente, tá? Então, perguntas até lá, vamos focar nas perguntas do que a gente está falando aqui, tá? Que eu acho que vai ter uma fluência melhor, o curso vai ter uma fluência bem legal. Beleza? Vão ser 5 aulas. Toda vez que a gente terminar uma aula, o que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar a gravação dessa aula, tá? Numa qualidade bem melhor do que o que vocês estão vendo agora, tá? Apesar de que eu estou vendo que a qualidade está bem boa, mas numa qualidade melhor que a qualidade do meu computador, né? E vou postar lá no nosso curso, tá? Lá na nossa página, naquele lugar onde vocês assistem o curso online, tá? Então vocês vão conseguir acompanhar qualquer coisa que eu falei agora, tá? Vocês vão conseguir rever, né? Eu só preciso de um tempo para pegar o vídeo, dar uma editada e subir lá para nossa plataforma, tá? Entrou com o seu login, já vai ter a aula, a primeira aula, a segunda aula, até a quinta aula, e a gente vai poder assistir, tá? Quantas vezes a gente quiser as aulas depois, tá bom? Eu recomendo fortemente que, obviamente, a gente está assistindo as aulas agora, mas que elas sejam reassistidas, tá? Depois, antes de assistir uma, até para pegar o conceito, até para as coisas ficarem mais claras. Por quê? Porque a gente vai começar, sim, de uma forma um pouco mais básica, tá? Falando um pouco mais sobre o conceito da opção. Vocês vão ver que eu tenho uma necessidade muito grande, e eu acho que isso, didaticamente, é muito bom, que é construir uma base de conhecimento muito forte antes da gente começar a falar difícil, tá? Isso é importante. Muitas vezes a gente acha a opção muito difícil porque a gente começa a estudar, tá, assuntos complicados. Tem lote de assunto complicado se você começar a ver opção, volatilidade, skill, muita coisa que a gente vai ver no curso avançado, são coisas sim difíceis de entender, tá? Porém, né, muita gente não consegue entender porque o básico fica de fora, tá? Aquela coisa assim, saber o que é exatamente uma opção, exatamente o que é uma call, exatamente o que é uma put, precificação, fator, tudo isso, na hora da gente construir o conhecimento lá na frente, tá, é de extrema importância. Então, essas primeiras aulas, eu digo aí 2 primeiras aulas desse curso, tá, eu julgo como as mais importantes para a gente assistir, reassistir, ficar com as coisas na cabeça muito certinhas. Tudo bem? Então, sem mais recados, tá? Qualquer coisa vocês vão perguntando aqui. Acho que está todo mundo aqui, todo mundo que consegue, né? Que conseguiu vir hoje, né? Vamos começar o nosso curso, né? Uma visão sobre o mercado de opções, tá? A primeira coisa que eu acho importantíssimo a gente começar a pensar, tá? Antes de mais nada, o que é um derivativo, tá? Um derivativo, ele é qualquer coisa, qualquer produto financeiro, tá, que o preço desse produto deriva de outra coisa, tá? Então, por exemplo, por que uma opção de Petro ela é um derivativo? Porque o preço dessa opção deriva do preço de Petro. Ela é um derivativo sobre um ativo objeto Petrobras. Tá? Por exemplo, o índice futuro, né, que muita gente opera, o dólar futuro, que muita gente opera. Essas coisas são derivativos, por quê? Porque o preço delas depende do preço
de alguma outra coisa, de algum outro ativo objeto, tá? Não é oferta e demanda, vamos dizer assim, especificamente, né? Opção de milho, tá? Uma opção de milho é um derivativo sobre o ativo objeto milho. Por quê? Porque o preço deriva do preço do milho, beleza? Derivativo, uma das coisas mais importantes que existe no mercado, tá? Vocês vão ver, realmente ele tem uma importância muito grande, tá? Então, o que são... Hoje a gente vai falar de um tipo de derivativo, vamos dizer assim, existem outros, né? Mercado futuro, a termo, blá, blá, blá. Né? A gente vai falar de um tipo e um muito utilizado, que são as opções, tá? Então, o que é uma opção? Vamos primeiramente, tá? Antes de mais nada, vamos pensar uma opção, tá? O conceito dela como o seguro de um carro. Quando você vai lá, tá? Você comprou um carro novinho, bonitinho, 4 portas, vidro automático, tudo bonitinho. A primeira coisa que você faz é fazer um seguro, tá? A gente nunca percebeu, mas um seguro nada mais é do que uma opção, tá? Por quê? Imagina que você então compra um carro, né? Você comprou um carro, quer fazer o seu seguro, você chega para a sua seguradora, tá? E você faz um contrato com a sua seguradora, tá? Que é o seguinte: olha, seguradora, eu quero ter o direito, tá, de vender o meu carro pelo preço de hoje, tá, caso ele seja roubado nesse ano. Não é isso que quando você fecha um contrato com a seguradora, é exatamente isso que você faz. Olha, me dá o direito, tá, de receber a grana, não, de vender o meu carro, caso ele seja roubado. Ou seja, você vai me pagar, né, se o meu carro for roubado. Duas alternativas se expandem, tá? Que é o quê? Se o carro for roubado, né? Se o carro for roubado, você tem o direito de vender o seu carro pelo preço que vocês combinaram. 100% da tabela FIP, 90% da tabela FIP, 80% da tabela FIP, tá? Se ele não for roubado, não acontece nada. Você pagou. Repara como um seguro de carro é uma opção que até o valor que você paga é um prêmio, tá? Que é o mesmo nome utilizado nas opções, o prêmio da opção, tá? Porque realmente os dois mercados eles têm muita proximidade, tá bom? Então, você entra num negócio onde você tem o direito de vender o seu carro, tá aqui, ó, por um preço pré-acordado durante certo período de tempo. Beleza. Então, imaginando um carro como um tipo de opção, tá? Vamos ver, por exemplo, como que a gente transfere isso para o mercado financeiro de fato, né? Imagina que você tenha a Petrobras, tá? Você quer ter o direito de vender uma ação de Petro, tá? Por um preço X no futuro. Não é exatamente a mesma coisa? Tá? Então, se você quer ter um seguro, por exemplo, de venda, você quer ter um direito de vender uma ação de Petro por um preço X no futuro, tá? O que pode, se você achar uma seguradora para fechar esse negócio, o que vai acontecer? Você vai ter um preço X, tá? Vamos dizer R$15, tá? Se o papel tiver no vencimento, né? Se o papel tiver abaixo desse preço de 15, você tem o direito de vender a 15. Tá? Se ele estiver acima, não acontece nada, porque eu não vou vender a 15 uma coisa que vale mais. Repara que é a mesma coisa do seguro de carro, se ele não for roubado, se ele for roubado. Tá? Então, uma opção para um seguro é uma coisa que é muito próxima uma da outra. Tá bom? Agora vamos falar dos dois tipos de opção, e isso é extremamente importante, tá? Vocês vão ver que todo o mercado de opções, tudo que a gente faz com opções, tá? Todas as estratégias, por mais complicada que aquela estratégia seja, ela única e exclusivamente utiliza dois tipos de opção, tá? Você tem as opções de compra e as opções de venda. Só. Tá? Ah, Marcel, como é que faz um call, uma trava de alta, um Seagull, blá, 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 utilizando call e utilizando put, tá? Utilizando a opção de compra, utilizando a opção de venda. É só isso, tá? De verdade, a gente tem que ter, nessa parte aqui, tá? Você tem que ter
total controle sobre essas duas definições, tá? Uma opção de compra, o que é? Uma opção de compra é o direito de comprar um ativo específico por um preço em uma data pré-determinada, tá? Então, se eu quero comprar, por exemplo, Petrobras daqui um mês a R$17, eu compro um direito de comprar Petrobras por um certo preço em uma data pré-determinada, tá? Se existe uma opção de compra, uma call, tá? É importante esse nome porque ele aparece muito em bibliografia, né? O nome call ele é até mais comum do que o nome opção de compra, tá? Então as duas coisas são a mesma coisa, tá? Se existe uma opção de compra, existe uma opção de venda, tá? O que é uma opção de venda ou uma put? É o direito de vender um ativo específico por um preço em uma data pré-determinada. Só, tá? Tudo o que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Vai olhar uma call e uma put. Só. Não existe outra coisa no mercado de opções brasileiro, tá? De opções aqui no Brasil, que não mexa com call ou put. Perfeito? A ideia, então, opção de compra, opção de venda, direito de comprar, direito de vender. Tá bom? Esse slide, tá? Se vocês puderem tirar um print, colocar na cabeceira da cama de vocês e olhar para ele e entender, tá? Você sempre precisa entender uma opção de compra e uma opção de venda. Aqui vocês não vão acreditar em mim num primeiro momento, tá? Mas quando você começa a falar da dinâmica do mercado de opções, tá? É muito simples você falar de quem compra, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu acho que sim, né? Deixa eu ver aqui rapidão. É muito simples você falar. Vocês estão me ouvindo sim, é só porque estava travado o vídeo, né? O vídeo travou e... Só um segundo, gente. Deixa eu só mandar para a Isabela, que é uma das nossas colegas aqui, o link, que ela pediu o link. Pediu lá pelo Telegram. Pronto, tá aí. Então vamos lá, tá? Vocês não vão acreditar em mim num primeiro momento, mas a dinâmica do mercado de opções, tá? É uma coisa que num primeiro momento pode parecer simples, tá? Vocês podem falar assim, ah não, Marcel, isso é inútil, tá? Só que quando a gente começar a falar de estratégia mais lá na frente, tá? Vocês vão ver que começa a complicar. Quando você vende uma put, quando você compra uma call, quando você bate uma call, quando você faz um signal, compra um call spread, bate uma put, começa a complicar assim, tipo, porra, o que eu tô fazendo? Tá? Então, de verdade, conselho muito bom, tá? Se você está aprendendo a opção agora, aprenda, tá? Sempre olhando qual direito e qual dever você está assumindo. Então vamos lá, vamos pensar primeiro na opção de compra, tá? Uma opção de compra, o titular da opção de compra, obviamente ele tem o direito de comprar algum papel, tá? Então ele tem o direito de comprar alguma coisa por um preço específico no futuro. Beleza? Simples, tá? E o vendedor? Aí que tá a questão. Quem compra uma opção de compra tem o direito de comprar. E quem vende uma opção de compra? Isso aqui, gente, eu juro, começa a complicar a cabeça, tá? Então eu vou tirar o nome opção de compra e vou começar a falar sempre call, tá? Então quem compra uma call tem o direito de comprar. Quem vende uma call tem o quê? Quem vende uma call tem o dever de vender, porque só é possível uma pessoa eu ter o direito de comprar se alguém tiver o dever de vender. Repara que essas duas palavras elas são de extrema importância, tá? Porque vamos supor, eu peguei aqui o Lee, né, que é um dos nossos colegas aí, eu vou comprar uma call do Lee. Tá? Por definição, se eu comprei uma call do Lee, eu tenho o direito de comprar Petrobras, por exemplo, tá? A R$15 no futuro. Se eu tenho o direito, obrigatoriamente alguém tem que ter um dever. Porque se os dois tiverem direitos, a coisa não fecha.
Concorda? Tá? O que é direito? Eu faço se eu quiser. O que é dever? Eu faço se me for imposto. Tá? Ou seja, quem compra uma opção de call, tá? Quem compra uma call tem o direito de comprar, quem vende tem o dever de vender, tudo bem? Pensando pelo lado da put, tá? Pensando pelo lado da put, então, né? Se eu pensando pelo lado da put, quem compra uma put, tá, tem o direito de vender. Se eu tenho o direito de vender, alguém obrigatoriamente tem que possuir o dever de comprar. Por quê? Porque se eu quiser exercer o meu direito de vender, tá, eu vou vender isso daqui. Aí a pessoa vai falar assim, não, mas então alguém precisa comprar. Você só vende se alguém compra, né? Então, se eu tenho o direito de vender, alguém tem o dever de comprar. Isso soluciona uma dúvida que me aparece várias vezes durante vídeos que a gente faz e tudo mais, que é o cara, ele faz a seguinte pergunta. Marcel, se eu compro uma call de Petro a 15 e o papel tá R$20, tá? Chega no vencimento, quem vai me vender esse papel a 15 se ele está a 20? Isso é uma dúvida que aparece constantemente, por quê? Porque a gente não entende que se eu comprei um direito de comprar, alguém no mercado, não importa quem, mas alguém no mercado tem o dever de vender. Tá? Então, mas o papel está muito mais alto, tudo bem. Tá? Se o papel estando mais alto ou estando mais barato, existe um acordo. Assim como no seguro, imagina se no seguro de carro, você e a seguradora tivessem direito. Aí você chega para ela e fala assim, então, roubaram meu carro. Me paga, por favor. Ela fala assim, não tô a fim de te pagar não, cara. O seu carro agora nunca sairia negócio. Né? A gente nunca teria business de opção, se fosse assim. Tá? Então, é muito importante. Tá? Outra coisa importante da dinâmica que eu acho que a gente tem que sempre saber, sempre quem compra paga um prêmio, tá? Então, se eu compro uma call ou compro uma put, tá? Eu pago. Então, óbvio, né? Se eu quero ter um direito, eu pago. Se eu quero ter um dever, eu recebo dinheiro, tá? Nada mais óbvio do que isso, né? Se eu quero ter o direito de comprar Petro a R$15, tá? Eu preciso pagar para alguém um valor específico que a gente vai determinar ali por algum motivo, tá bom? E eu vou ter o direito que eu comprei e a pessoa vai ter um dever que ela vendeu esse dever, vamos dizer assim, né? Ela recebeu dinheiro para ter esse dever. Muito claro isso daqui? Assistam essa parte aqui 10 vezes, tá? De verdade, gente. Quem aqui já mexeu com opção sabe que quando você começa a ter estruturas muito grandes, onde você faz muita coisa, muita perna, tá? Começa a ficar difícil entender payoff se você não entende opção de compra e opção de venda, comprador e vendedor como direito e dever. Tá? Eu vou sempre falar como direito e dever. Tá bom? Uma pergunta do Elbert aqui, ó. Marcel, essa venda de call se enquadraria em uma venda coberta de determinado ativo? Exatamente. Ó, olha como o financiamento, tá? Que é um assunto um pouquinho mais para frente, mas olha como o financiamento ele é simples, tá? Eu tenho um papel e eu bato uma call, tá? Eu vendo uma call, eu vendo uma opção de compra. Aí a pessoa fala, nossa, mas aí complicou, blá 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 blá. Não, tá? Aí é só parar e pensar assim, ó. Se eu vendi uma call, eu tenho o dever de vender um papel. Ponto. Acabou. Eu compro um papel e eu assumo um dever de vender. Tá? Como eu sou vendedor, eu recebo um prêmio antes. Se o cara que comprou de mim quiser exercer, eu entrego o meu papel e fico com o meu prêmio. Se o cara lá na frente não quiser exercer, eu não vendo meu papel para ele, porque eu não tenho direito nenhum, ele que me fala, se ele não quiser comprar, problema dele, tá? Eu fico com o meu papel e fico com o prêmio que ele assumiu. Tá bom? Então, sim, tá? Isso, uma venda de call, você ser vendedor, você ter o dever de vender, tá? É um financiamento. Perfeito?